Sempre avançando, este é o chamado do crente em Cristo Jesus. Nunca retroceder, nunca estacionar, sempre avançar. E de forma muito específica, a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses é sobre isso, sempre aperfeiçoando essa dinâmica da vida cristã, do andar com Cristo, uma aventura a cada dia. E vamos hoje focar no capítulo 4, do verso 10 ao verso 13. Capítulo 4, do verso 10 ao verso 13. E no capítulo 3, verso 12, nós temos um versículo que expressa então muito bem, resume bem toda esta mensagem, sempre aperfeiçoando nesta carta. Vamos dizer juntos este verso antes de lermos a palavra de Deus para a nossa meditação nesta noite, no capítulo 4. Então, juntos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. O fato é que eu já fui alcançado por Cristo. Ele me alcançou na graça e não nos meus méritos, a obra dele, ele me alcançou. Mas agora, nele, ele me leva, me chama para ir à frente, mais à frente, me conformando mais ao caráter, à imagem dele no andar com Deus. Nós vamos então ao capítulo 4, e para nós sentirmos melhor o peso que está aqui nesses versos 10 a 13 no capítulo 4, vamos retroceder um pouquinho no capítulo 3. Veja o verso 8, o apóstolo Paulo, o autor desta carta, diz no verso 8, declara: considero tudo como perda. Considero tudo como perda. Agora, por que ele considera tudo como perda? E aí no fim do verso 8, a última frase diz lá: para poder ganhar Cristo. Então, considero tudo como perda para poder ganhar Cristo. E o verso 9, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. Então, neste ser alcançado por Cristo, encontrar essa justiça que não procede da lei, mas na fé em Cristo, ele abriu mão de tudo que foi necessário e considerou como perda. E aí, então, lembrando disto, vamos ler versos 10 a 13 no capítulo 4. Palavra de Deus que encontra a sua vida neste ponto rumo à eternidade, para levá-lo avante e à frente com o Senhor, mais perto dele. Que assim o Senhor faça na sua vida nesta noite. Ouça a palavra do Senhor. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Agora vamos tomar ciência aqui do que é que provoca esses pensamentos do apóstolo Paulo ao escrever esses versos. Indo mais à frente, no verso 18, nós temos então o pano de fundo aí, no capítulo 4, verso 18. Recebi tudo, e o que eu tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Muito bem, então a igreja na cidade de Filipos,
enviou uma oferta para o apóstolo Paulo. Levantaram uma oferta e enviaram, através de Epafrodito, um membro da igreja. A igreja está em Filipos, na Grécia. Paulo está preso, prisão domiciliar em Roma. Isto é narrado no fim de Atos, capítulo 28. E diante deste fato, da chegada de Epafrodito e chegada da oferta que enviaram para ele, é que ele escreve esta carta, falando da igreja, de algumas questões que Epafrodito informou ele sobre o estado da igreja, e também no final ele vai entrar nessa questão da oferta. E esta oferta é que provoca então o que ele diz aqui nesses versos, particularmente 10 a 13. Mais uma vez a palavra do Senhor. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham a oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apenas um pouco mais. Uma frase comum, você já deve ter ouvido de alguma pessoa, mas alguém disse esta frase em resposta a uma questão muito interessante. Foi John Rockefeller, este homem que foi o fundador do Império Econômico Rockefeller. Ele, no auge do seu sucesso empresarial, possuía 1% de toda a economia dos Estados Unidos. 1% parece pequeno, mas se você lembrar o que é a economia dos Estados Unidos, isso, claro, aconteceu décadas atrás, a vida de John Rockefeller, mas os Estados Unidos já era uma potência mundial. E você ser cidadão dos Estados Unidos e possuir 1% de toda a economia daquele país, coisa tremenda. Um homem de sucesso econômico. Aliás, dizem que, naquela época, 80% do petróleo americano estava debaixo dele em alguma forma. E aí, então, um dado dia, um repórter tem a oportunidade de fazer uma pergunta e pergunta a ele: Senhor Rockefeller, quanto dinheiro é dinheiro suficiente? Em outras palavras, senhor Rockefeller, o senhor, um homem de tantas posses, tanto sucesso financeiro, diga para nós, quanto dinheiro é dinheiro suficiente? E aí a resposta de Rockefeller: apenas um pouco mais. Coração humano, não importa quanto, não importa que situação, sempre insatisfeito, descontente. É preciso um pouco mais. É o coração humano. Me faz lembrar uma vez que eu estava almoçando na casa de amigos, um almoço especial, fui convidado, quando a visita vem, se prepara um almoço um pouco diferente, não é? E eles tinham um filhinho de 6 anos de idade. E nós começamos a servir aqueles pratos bem preparados e deliciosos, e havia um silêncio quando começamos a passar os pratos, e etc., colocar os alimentos nos nossos pratos, e de repente o garotinho levanta a voz e pergunta: o que é que nós vamos comer no jantar? Parece questão de criança, mas na verdade é muito comum a todo coração humano, adulto inclusive, o drama humano de não estar contente, de não ter encontrado o ponto de contentamento. E isso provoca tantos males, nos perturba, nos traz ansiedade, muitas preocupações, e então nos tira uma qualidade de vida interior, uma qualidade de ser. Mas aqui nós lemos que o apóstolo Paulo afirma no verso 12: aprendi o segredo de viver contente. E ele acrescenta: em toda e qualquer situação.
Será que essa verdade já é sua? Será que essa verdade já chegou à sua vida, ao seu coração? Será que você já se aperfeiçoou mais nesta verdade, de estar mais contente? Segundo o apóstolo Paulo, é uma experiência que deve fazer parte do crente, do discípulo de Cristo Jesus, que nós devemos estar crescendo nesta verdade. E ele cresceu nesta verdade. Aprendi o segredo de viver contente. E então, certamente uma vida e um ser interior de uma qualidade muito superior, uma experiência de existir muito mais agradável, ter aqui dentro esta condição de estar contente. Então, meu irmão, minha irmã, nesta noite, a lição que você precisa, e a palavra de Deus lhe traz, é esta: aprenda contentamento. O apóstolo Paulo aprendeu, e você precisa aprender. Eis o testemunho dele para a sua edificação e minha edificação. Aprenda contentamento. Estou falando esta noite a um coração contente? Ou estou falando esta noite um coração infeliz, descontente? O apóstolo Paulo fala sobre contentamento aqui. Contentamento se aplica a todos os nossos desejos, as diversas áreas da nossa vida, inclusive sentimental. Mas o foco dele aqui, no assunto envolvido, é o econômico primeiramente. Então, tudo o que ele diz aqui se aplica a todo o nosso desejo que traz descontentamento. Mas vamos lembrar, o foco principal aqui é o contentamento em relação à nossa situação econômica, financeira, que certamente é fruto ou é razão para um grande descontentamento e perturbação humana, e eu creio que isto é o que tem mais comum aí na sociedade. Aprenda o contentamento. Mas para então se experimentar o contentamento, se aprender o contentamento, é preciso o quê? É preciso você estar sempre suprido. Isto é, você precisa sentir-se sempre suprido, ou então não há o contentamento. Então, sinta-se sempre suprido. É o que o apóstolo Paulo experimentava, por isso que ele podia falar que ele tinha o contentamento. Ele vai dizer: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. É preciso, de alguma forma, estar suprido. Será que você se sente suprido? Às vezes eu sinto, às vezes não. E em geral não me sinto, e então fico descontente. Eu me lembro, quando eu leio esse texto, de um programa educativo para crianças, que anos atrás fez sucesso, chamado Vila Sésamo. A maior parte dos personagens eram bonecos, e tinham dois, em especial lá, dois amiguinhos, dois bonecos, o Beto e o Enio. E o programa procurava ensinar conceitos para as crianças. E um dia, então, lá estava Beto e Enio, com o seu jeito ali, divertido. E Beto estava ensinando a Enio o conceito de aqui e lá. O que é aqui e o que é lá. E então ele disse para Enio: Enio, você está aqui. E sabe, existe o lá também. Lá é lugar adiante, fora daqui, fora do aqui. E Enio disse: então eu estou aqui? É. E Enio saiu correndo e se posicionou mais adiante e falou: eu estou lá. O Beto disse: não, você tem que dizer eu estou aqui. E o Enio protestou: mas eu quero estar lá. E ele correu de um lado para o outro, tentou umas 3 vezes, frustrado, porque ele nunca podia dizer eu estou lá. Teria que dizer sempre eu estou aqui. Parece-me que esta é a experiência da maior parte das pessoas, do coração humano, e talvez de muitos crentes. Nunca estão contentes onde estão, não conseguem chegar a este ponto. Então, sempre descontentes, porque queriam estar lá, e nunca conseguem desfrutar do aqui, que é a realidade, que é onde estão. Isto na área financeira, sim. O apóstolo Paulo diz: eu aprendi o segredo de viver contente. Mas é preciso estar suprido. A palavra contente que ele usa aqui quer dizer saciado, pleno, cheio. Então ele aprendeu o segredo de sentir-se saciado, pleno e cheio em qualquer e toda situação. Independente da situação, eu me sinto suprido, eu me sinto pleno, eu me sinto cheio,
saciado, me sinto contente. Então, o contentamento, se é que nós vamos experimentar, exige que nós nos sintamos sempre supridos, que era a experiência dele. E ele vai dizer, sem passar necessidade. Quando ele diz sobre o contentamento que ele experimenta, que é o estado de sentir-se suprido, ele diz que ele sente-se suprido passando necessidade, sem passar necessidade. E a palavra necessidade aqui é ser rebaixado. Esta palavra é a mesma que ele usa capítulos atrás, que já vimos em domingos anteriores, no capítulo 2, verso 8, quando ele fala da encarnação de Cristo para nos dar o exemplo da humildade. E ele diz, Jesus tomou a forma humana e se humilhou-se a si mesmo, indo à morte de cruz. Esse humilhou-se a si mesmo, Jesus se fez homem e foi à cruz. Esse humilhou-se é a mesma palavra que ele usa aqui para necessidade. Eu sei passar por um estado de ser rebaixado, estar na dificuldade. Não é fácil, não é verdade, passar por essas experiências. Creio que todos nós podemos dar testemunho de algum momento na vida quando passou por isso. De então, estado humilhado, rebaixado, de estar em necessidade, não ter. Eu me lembro que quando eu estava no meu primeiro ano estudando nos Estados Unidos, morando num dormitório, terra estranha, ainda não tinha feito um ciclo de relacionamento, longe dos meus amigos de décadas de vida, reconstruindo a vida, sem familiar nenhum por perto. E lá estava eu morando então num dormitório e trabalhava de manhã, trabalhava à tarde. E eu me lembro, um fim de dia, cheguei no meu quarto depois de trabalhar a tarde toda e tomei meu banho. E as finanças eram super medidas e limitadas. E houve uma dificuldade na questão, e naquele fim de tarde, eu voltei para o meu quarto, tomei o banho, deitei na minha cama por volta de umas 6:30, pensando, eu não tinha um centavo para comprar nem mesmo um pacote de biscoito. Fiquei ali pensando, como é que vai ser agora? E mais, o dormitório era longe de qualquer lanchonete, era preciso ir de carro, e onde eu ia de carona, não tinha um carro ainda, sem dinheiro. Que situação difícil. E o apóstolo Paulo diz, aprendi a viver contente em toda qualquer situação, sem passar por necessidade. Ele passou por momentos difíceis, conhecemos a história dele. Mas ele diz também que ele sabe ter fartura. Sei ter fartura, e a palavra fartura, isto é transbordar, ter mais que suficiente. O apóstolo Paulo sabia ter fartura. Aliás, ele vinha de uma situação de ascendência econômica antes da sua conversão. E não sabemos, não temos informações da sua família, mas tudo indica que a família dele era uma família de recursos. De onde ele vem? De Tarso, e seria a região da Turquia hoje. Mas havia o centro judeu e era um centro filosófico grego também, uma cidade afluente, e Paulo foi enviado para Jerusalém para estudar com um dos maiores sábios rabinos lá em Jerusalém. Talvez ele teve herança, não sei se teve ou não, mas ele fala de experiências de fartura, que ele sabe viver com a fartura também. Mas então ele sabe viver passando necessidade, ele sabe estar contente passando necessidade, e ele sabe estar contente também na fartura. E a fartura não é fácil também para o crente, na verdade. O meu sogro foi uma pessoa que cresceu numa família bem remediada, e com muitos irmãos, trabalharam duro quando crianças, aí depois o meu sogro conseguiu, com muito esforço, estudar, se tornou um advogado, depois também empresário, e teve o seu sucesso na vida. Um homem de grande experiência, e também um crente firme em Cristo Jesus, inclusive muito atuante na sua igreja, e lecionava classes de curso bíblico, e tinha sua vida empresarial, de advogado também. E um dia ele me disse o seguinte: Gessé, na minha experiência e observação de vida, eu diria que
Se você tiver 5 crentes em Jesus Cristo, 5 discípulos de Jesus, que estão vivendo uma vida bem remediada financeiramente, se os 5 experimentarem um tempo de prosperidade financeira, 4 ou vão abandonar a fé ou vão esfriar na fé. Só um irá sobreviver bem e permanecer como estava, ou melhor, na fé em Jesus Cristo. Não é fácil passar pela fartura. O apóstolo Paulo diz que ele sabia estar contente na fartura. Ele sabia lidar com a fartura. Ele estava imune aos riscos da fartura. E esta colocação do meu sogro, eu completo com a minha também. Eu creio que se tivermos 5 crentes em Cristo Jesus, 5 discípulos que são prósperos financeiramente, e a vida lhes apresentar um revés, e os 5 então descerem de nível socioeconômico, descerem bruscamente e entrarem em situação remediada, eu creio que inverte aí a matemática que meu sogro colocou. Eu creio que se vier o desafio para os 5, um há de se escandalizar, abandonar a fé, e os 4 vão se tornar mais firmes na fé. É interessante o que a dificuldade faz conosco e nos acorda. Essa é a minha observação, nem a do meu sogro, nem a minha, tem uma comprovação matemática, mas a experiência da vida nos indica que deve ser mais ou menos por aí. Então vigie o seu coração. A questão é aprender o contentamento. Isso exige você se sentir sempre suprido. E aqui eu quero pontuar algumas questões em relação à espiritualidade cristã. A palavra espiritualidade está em alta, mas cuidado, a espiritualidade cristã das Escrituras é específica, tem sua própria definição e seus próprios valores, e essa espiritualidade aqui, então, na palavra de Deus, é totalmente diferente daquela que se ouve na mídia, que é uma questão voltada tudo para si mesmo, muito influenciada por uma perspectiva budista, em nova era, etc., nessa direção. Mas, então, a espiritualidade bíblica, isto é, a vida com Deus através de Cristo, a vida com Deus através de Cristo, essa é a espiritualidade cristã, ela é baseada nisso. Eu quero pontuar algumas coisas em relação a essa espiritualidade e a questão econômica, quando pensamos na experiência do apóstolo Paulo de estar contente na necessidade e na fartura. Lembre-se do seguinte, à luz do que Paulo coloca aqui, não é mundano prosperar. Há alguns que têm essa visão no meio cristão e não é verdadeira. O fato de alguém prosperar não quer dizer que ele é mundano, que é uma experiência de mundanismo a pessoa prosperar. Aliás, eu creio que, com toda a minha convicção, à luz da palavra de Deus, que nós precisamos fazer o melhor uso do nosso tempo, nossas habilidades que Deus nos dá, sem tornar isto o nosso Deus. Mas diante de Deus, um temor dele, devemos fazer o melhor. E abrindo portas para prosperarmos, devemos prosperar. Mas então, não é mundano o prosperar. Outra verdade que precisamos lembrar, posses financeiras, o financeiro oferece conforto material e para por aí. Podemos adicionar, se quiser, aí status, poder, mas esse é um outro negócio que precisa tomar muito cuidado com isso do ponto de vista cristão. Mas posses, em termos da nossa intimidade, interioridade, questão espiritual, posses oferecem conforto material. Posses, além disso, não fazem mais nada. Posses, por exemplo, não nos dão um matrimônio mais saudável. Eu já vi matrimônios serem prejudicados por muitas posses. Também já vi matrimônios serem prejudicados pela falta de posses. Então não é nem ter nem não ter. Mas a verdade é que posses não nos dá uma família mais em paz, mais equilibrada e uma porção de outras coisas. Não é mundano prosperar. Posses propiciam apenas conforto material. Pobreza não é sinal de santificação e nem caminho para a santificação. Pobreza não é sinal e nem caminho para uma vida mais perto de Deus. Esse conceito adentrou na cristandade e é um conceito errado. Ele é muito mais afeito, por exemplo, ao budismo, sim, que ensina você a se abster de todo desejo, etc.
do ponto de vista cristão, não há nas Escrituras nada que nos ensine que pobreza é caminho de santificação, estar mais perto de Deus. Aliás, quando você lê já o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, surgem dois personagens fundamentais na história da salvação que vai desaguar em Cristo Jesus séculos depois. Um deles é Abraão. E depois temos o Jacó. E Abraão e Jacó foram dois empresários pecuaristas de muito sucesso. E eram homens chamados por Deus para fazerem um papel nessa história que estava se desenrolando, a história da salvação. Em tempos de reação contra a cristandade, ou um entendimento de cristianismo, de igreja distorcido, surgiu essa questão de voto de pobreza. Por exemplo, no século XVI, temos o São Francisco, o chamado São Francisco na Igreja Católica Romana, que reage a uma igreja, inclusive o Vaticano lá, tudo voltado para luxúria e até para a corrupção moral, sexual. E então, em reação àquilo, ele vai para uma opção de vida de pobreza, uma vida reacionária. Mas não é o ensino das Escrituras, que se eu quiser estar mais perto de Deus, tenho que ficar mais pobre. Não é verdade na espiritualidade cristã. E mais, pobreza ou estado remediado não é maldição. Há alguma coisa errada, você precisa quebrar essa maldição. Há uns ensinos por aí assim, não é verdade? Não é verdade. Há crentes que atravessam a sua vida toda em situação remediada e alguns até caem em momentos de pobreza. E não quer dizer isso é maldição. Isso é questão de um mundo em desordem, um mundo afetado pelo mal. É fato também, e nós temos que ser honestos nisto, e eu creio que o apóstolo Paulo transparece isso também, que passar necessidade, ter necessidade, não é fácil. Não vamos espiritualizar isso no sentido de que, é um refresco você passar por necessidade financeira e você tira isso aí com muita tranquilidade. Não, é um desafio. Por isso que Paulo diz que eu aprendi a ter necessidade, a viver contente em necessidade. Não é fácil. E, por último, materialismo, a luta com o desejo, com o centralizar do material, é problema comum a todo ser humano. Materialismo não é um problema de quem é próspero financeiramente. Materialismo é um problema de ricos e pobres irremediados. Todo coração humano luta com o materialismo, igualmente. Conheci muitas pessoas pobres, profundamente materialistas. E não precisa muito para ficarmos materialistas. Na minha juventude eu tinha um amigo que, com muita luta, rapaz como eu na época ainda, com muita luta, ele comprou uma motocicleta. Aquela motocicleta, eu não sei se ela o levava ou ele a levava. Ganhou um espaço, um dia um outro amigo falou para mim, Gessé, se tirar um raio-x do coração dele, lá dentro vai aparecer a motocicleta. Se ele viesse cultuar conosco aqui à noite, ele ia pedir permissão para pôr a motocicleta aqui dentro. Não precisa muito. O coração humano tem um problema sério com isso. E é uma tendência de olhar aquele que prosperou na vida e dizer, é um materialista. Todos nós lutamos com isso, todos nós temos a tentação do materialismo. Essa é a grande verdade. É um plano de todo o coração. Mas, enfim, diante de tudo isto, se é que você vai aprender o contentamento, como o apóstolo Paulo aprendeu, você vai ter que chegar a essa condição de sempre se sentir suprido. Sempre sentir suprido. Foi como ele aprendeu a viver em contentamento, independente de onde ele estava. E isto vai envolver algo mais. Aprender o contentamento, ele vai envolver o quê? Você estar contente independente da condição em que está. Você vai estar sempre suprido, ou sentir-se sempre suprido, se isto independer da condição, que acontece com o apóstolo Paulo, pois aprendi a adaptar-me, diz ele no verso 11, aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. E aí, preste atenção nesse adaptar-se. É uma palavra interessante no original, na língua que ele escreve, a língua grega antiga. A palavra adaptar-se aqui é autarquia.
autarquês. E nós temos muitas palavras do português que foram nos dadas pela língua grega antiga. E nós temos um pouco de autarquês na nossa língua. Nós temos uma palavra que é autarquia. Se refere a certos departamentos, instituições aí de serviço público, que assim são chamadas porque têm uma certa autonomia de condução, administração. Muito bem, autarquês é a palavra que ele usa aqui, pois aprendi a estar autarquês em toda e qualquer circunstância. O que é autarquês? Estar autossuficiente em mim, na minha condição. E para entendermos melhor ainda o que ele está dizendo aqui, precisamos lembrar a cultura que estava à volta de Paulo em Roma e dos irmãos lá na Grécia, em Filipos. Algo que era muito popular naqueles dias era seguir-se a filosofia, que então se transformava até numa religião, com a forma que se abraçava ela, e alguns se abraçam até hoje, que se chamava estoicismo. Foi fundado no 3º século a.C. por Zeno de Cítio. E isso se espalhou ali pela cultura e pensamento grego, como no caso da Grécia, em Filipos. Mas quando os romanos dominam o mundo, e dominam a Grécia inclusive, estoicismo se tornou popular entre os romanos também. Muitos pensadores romanos foram estoicistas, estoicos, líderes do Império Romano, que seguiram esta filosofia. E os estoicos buscavam experimentar esse autarquês, esta autossuficiência. O que eles queriam dizer com isso? O que o estoicismo ensina sobre isso? O homem deve ser suficiente para si mesmo, não necessitar de nada e ninguém. Este é o alvo que deve ser perseguido. Este é o caminho da sabedoria do estoicismo. O ser humano, o homem ou a mulher, chegar a esse ponto de ser suficiente em si mesmo, para si mesmo. Não necessitar de nada e ninguém. Não somente de ninguém, de nada também. Não preciso de ninguém e de nada também. Aí está a autarqueza, a autossuficiência. E por isso o caminho da felicidade e da virtude para eles dizia o seguinte: não adicione desejos e subtraia, não adicione as posses e subtraia os desejos. Não adicione as posses e subtraia os desejos. Eis o caminho para você viver feliz segundo o estoicismo. Um pensador deles muito conhecido foi Sêneca. Aliás, ele faleceu em 65 depois de Cristo. Paulo escreve esta carta por volta do ano 62 depois de Cristo. Então, quando Paulo escreve essa carta, Sêneca estava vivo, ele era romano, estava em Roma, era um advogado, um escritor, algo de projeção lá na sociedade. E ele abraçava o estoicismo, ele era um estoico. E ele disse o seguinte, tem muitos escritos dele que foram preservados, e ele disse o seguinte, num deles: feliz é o homem que em qualquer circunstância em que se encontre, se sente contente. Em qualquer circunstância que se encontra, se sente contente. Na sua grande obra, A Galho, ele fala isto. Então o apóstolo Paulo vai buscar esse termo autarquês, e aqui certamente ele fazendo aí um jogo com a cultura, porque os irmãos lá em Filipos sabiam dessas coisas. Isto era muito popular na cultura, como era em Roma também. E ele vai trazer isto para um conceito cristão, fazendo uma ponte, essa questão de se sentir suficiente. Os estoicos buscavam de uma forma, o apóstolo Paulo vai apresentar um outro caminho. Mas é preciso, então, esta posição de, independente da condição, você se sentir contente. Para aprender o contentamento, isto vai envolver você se sentir sempre suprido, independente da condição.
condição. Bem, pensando nos estoicos, e depois então olhando mais o que Paulo diz aqui, essa questão de estarmos contentes diante do material, nos oferece, penso eu, pelo menos 3 opções, eu acho que são 3 opções básicas. Uma é perseguir a plenitude financeira. Eu vou chegar a um ponto onde eu vou estar contente. E eu vou dizer para mim, você conseguiu tudo, você agora você vai ficar sem perturbação, você atingiu o que os estoicos pregavam do jeito deles, você atingiu pelo seu jeito, tendo tudo que você precisava ter, e agora pronto, chegou ao contentamento. Você não vai ter mais ansiedade nenhuma, não vai querer mais nada, etc. Bem, isso é impossível. É impossível. As condições são incertas. Nós adquirimos uma visão de vida um pouco até infantil por causa da situação do mundo nas últimas décadas. Nós adquirimos uma ideia de que as coisas são muito estáveis, inclusive o financeiro, e também saúde. Parece que esses dias estamos sacudidos um pouquinho nessa questão aí. Mas essa ideia é que o mundo será sempre assim, o ser humano agora, muito tranquilo e econômico. Meu irmão, se você estudar a história, na área econômica, por exemplo, e outras áreas também, na área econômica, as coisas podem ruir da noite para o dia, em nações, e mais, em pessoas. Quantos eu não já acompanhei que do pico da montanha caíram no vale numa coisa muito rápida? Condições são incertas. Será que há condição de se atingir esta plenitude para eu ficar então contente? E mais, condição nenhuma nunca satisfaz, não é verdade? Será que alguém chega a esse ponto de dizer, pronto, agora sim, vou ficar em paz? Aliás, quanto mais eu tenho, isso traz mais preocupação para mim. Tenho que administrar esse negócio. Será que há esta condição de ficar satisfeito? Não, condição nenhuma nunca satisfaz. Falei do meu sogro, deixa eu contar mais uma experiência com ele. Meu sogro gostava muito de ir lá nos Estados Unidos, país dele. Gostava de ir aos restaurantes que servem café da manhã lá, você conhece isso, tal do breakfast. E era comum ele, então, acordar cedo e ir tomar o seu breakfast lá num restaurante. E quando eu estava de férias, muitas vezes eu ia com ele. E uma vez eu estava com ele ali sentado, e nós estávamos então ali desfrutando do nosso café da manhã, conversando, e chegou uma pessoa. E logo percebi que era um conhecido dele. E pela conversa percebi que era um outro empresário, e se cumprimentaram, começaram a conversar, a pessoa puxou a cadeira, sentou ali, e começou a conversar com o meu sogro, conversaram uns 10 minutos. E eu fui apresentado, mas não sabia de nada do assunto, não conhecia a pessoa, fiquei quieto observando, ouvindo a conversa dos dois. E esse amigo dele falou a maior parte do tempo, e ele foi falando, e eu comecei a sentir uma profunda pena daquele homem. Ele começou a fazer comentários da área sua financeira, e a conversa toda era financeira dele, e ele falou, e eu fui me entristecendo por ele, de ver o que ele estava passando, e como estava difícil tudo, e como que esse homem estava no perigo das misérias, e eu fiquei com uma comiseração por ele, fiquei com empatia. Esse homem está em sérios problemas, dificuldades financeiras, coitado dele. Aí ele terminou a conversa, pediu licença, se retirar, despediu e foi embora. Olhei para o meu sogro, já pesaroso aqui, disse para ele, coitado deste seu amigo, hein? Meu sogro olhou para mim e disse, esse cara tem tanto dinheiro, que se ele começar a gastar hoje, ele morre e não conseguiu terminar. Parece que não há esse ponto. Não há esse ponto. Então, se a opção for seguir ou perseguir a plenitude para ter contentamento, não vai chegar lá. E mesmo porque a percepção disso aí varia, na verdade, cheguei lá, não cheguei lá. Bem, essa é uma opção. Não, eu entendo que é possível isso. Eu vou continuar em desejos, me consumindo, porque um dia eu vou chegar lá e vou estar no contentamento. Essa é uma opção, mas é ilusória. A outra opção que nós temos, então, é o caminho dos estoicos. E, se quisermos, até do budismo. O budismo está popular aí, não é? Entre certas elites artísticas e tal, mas isso é tudo budismo falsificado, meio paraguaio.
Esse negócio de budista com um celularzinho na mão, esse negócio que está aí para consumo popular, o budismo é abrir mão de todos os desejos. Nesse ponto, semelhante aos estoicos, porém, duas correntes filosóficas que justificam isso por razões diferentes, não são concordantes das razões, mas uma atitude semelhante nos dois. Qual é? Desapegar-se de tudo. Então, como os estoicos, já conversamos aqui, que o caminho da felicidade é você não adicionar posses, mas subtrair desejos. Os estoicos perseguiam isto. Eles falavam de você chegar ao estado íntimo, interior, que eles denominavam de ataraxia. Isto é, o que quer dizer isto? Um estado interior imperturbável. Não há perturbação aqui dentro. Mas como chegar à ataraxia, à imperturbação espiritual? O caminho era, eu já li aqui, vocês perceberam? Já citei, apatia. Temos a palavra apatia na nossa língua, também vem dos gregos. Apatia, ficar apático a tudo. Você desenvolver uma apatia tal que você se torna aqui dentro alguém que tem ataraxia, uma imperturbação. Nada lhe perturba porque você se tornou plenamente apático a tudo. Então, aí está a proposta dos estoicos. Para você aprender contentamento, você precisa desapegar de tudo. Opções: aprender contentamento, perseguir a plenitude e achar que há um ponto de parada e de contentamento, uma grande ilusão. A outra opção, desapegar-se de tudo e seguir o caminho dos estoicos. Mas há uma terceira opção, que é a que a palavra de Deus nos traz, e vamos chamar aqui do modo paulino, o modo de Paulo, o modo da palavra de Deus, que ele coloca muito bem para nós. Aprenda contentamento. Contentamento vai exigir você se sentir sempre suprido. E contentamento vai exigir que isso seja independente da condição. Mas como então? Como chegar a estas experiências, essas condições que estariam aqui dentro de mim? Aprenda contentamento no modo do apóstolo Paulo, no modo da palavra de Deus. Encontre a fonte suficiente. Encontre a fonte suficiente. O apóstolo Paulo diz aqui nesses 3 versos, aprendi. E ele diz aprendi 2 vezes. 2 vezes. E é interessante ver a força desse verbo na língua que ele escreve, porque para nós é um passado, aprendi em algum momento no passado, realmente é, mas a força desse verbo é, em algum momento da minha vida isso começou e foi um processo de vida. E ele está falando do período dele, do encontro com Cristo e até esse momento, houve esse aprendizado, aprendi. Ele está dizendo que o contentamento não é natural ao seu coração, que o contentamento não é natural a nenhum coração humano. Se é que você vai experimentar contentamento, como o apóstolo Paulo experimentou, é preciso aprender. É necessário aprender. Isto não está em nós, no nosso coração caído. É preciso aprender. Isso certamente é um exercício espiritual de aprofundar-se no andar com Deus, com Cristo em oração e na palavra. Porque, como eu já disse, até todo coração humano tem a fraqueza do materialismo e nós queremos mais e mais. A psicologia do marketing sabe muito bem disso e sabe como mexer conosco nisto. Sempre queremos algo mais, tudo que aparece. E aí está o apóstolo Paulo então dizendo, é necessário aprender. Você já aprendeu, meu irmão? Você está no exercício de aprender. Aprenda o contentamento, encontre a fonte suficiente, mas isso é um processo de andar com Deus. E é interessante que ele diz que ele aprendeu o segredo. O segredo. E esta palavra segredo, mais uma vez, ele está jogando com a cultura ali,
que envolvia muitas religiões esotéricas. E vocês sabem como são as religiões esotéricas, estão em alta nos nossos dias. O esoterismo, ele fala de segredos que você tem que receber para se iluminar. Você tem que fazer o rito iniciatório, e aí é dado a você aquele segredo para a sua evolução espiritual. Ele vai buscar esse termo ali dos esotéricos e colocar aqui este ato, este rito iniciatório. E ele diz, então, aprendi o segredo, jogando com a cultura para apresentar uma outra versão, que é aquela que está em Cristo. Isto é, eu aprendi um mistério muito sábio, diz o apóstolo Paulo. Eu aprendi, foi um processo, foi necessário, mas eu aprendi. Você já aprendeu, meu irmão, minha irmã, este mistério sábio de que ele vai colocar aqui, de estar contente, aprender o contentamento. Como é que ele aprendeu o contentamento? Como é que era isso para o apóstolo Paulo? Como é que ele encontrou essa fonte suficiente para que ele se sentisse contente em toda e qualquer situação? É interessante o início da nossa leitura, que é o verso 10. Voltando um pouco então para o verso 10. Ele começa dizendo o quê? A questão é uma oferta, então valores financeiros que ele recebeu dos irmãos em Filipos. E ele começa dizendo o quê? Alegrei-me grandemente no Senhor. Estranho. O assunto aqui não é que ele recebeu uma oferta financeira. Quando li, eu esperava então que ele dissesse o quê? Alegrei-me grandemente. E aliás, a palavra grandemente aqui, megalos, é que nós temos, no nosso português, a palavra mega, é grande, então a palavra com essa raiz aí, me alegrei muito, muito. Alegrei-me grandemente pela oferta, não no Senhor. Eu pensava que ele ia dizer, alegrei-me grandemente pela oferta que vocês enviaram. Mas ele não diz isso. Ele diz, primeiramente, acima de tudo, alegrei-me grandemente no Senhor. E aí ele diz, porque vocês renovaram o seu interesse por mim. E de novo, não fala em dinheiro, não fala em oferta, não fala em valores. Fala o interesse de vocês por mim. No Senhor. Já pensamos sobre essas duas palavras, essa pequenina expressão nesta carta. E uma pequenina expressão que muda tudo na sua vida e na minha vida. No Senhor, isto é, em o Senhor. Estar em Cristo, viver em Cristo. Minha atmosfera, meu habitat é Cristo. Cristo não é um acessório, um amuleto que eu anexo à minha vida e o meu jeito de ser para as coisas darem certo. Cristo é um modo de ver a vida e existir e ser. Cristo é tudo do que eu sou. No Senhor. Então, Paulo vive aquela experiência dos irmãos de Filipos se movimentar e acontece, está em Roma e chega a oferta. Isto aqui é obra do Senhor. Antes de mais nada, antes de ser uma ação dos irmãos em Filipos, é Deus mexendo as coisas. É a graça de Deus sobre a minha vida. Alegrei-me grandemente no Senhor. No Senhor. E mais, a questão não é nem primeiramente oferta, mas porque vocês renovaram o interesse por mim. A palavra renovar, ele quis dizer ali, florescer outra vez. Vocês não tinham tido oportunidade, agora tiveram, e isto manifesta o quê? O seu interesse por mim. Isto é a nossa comunhão em Cristo. Está viva, está ativa. Ainda quando estivemos distantes e não tivemos comunicação, vocês não puderam fazer. Que bom eu saber que vocês estão com interesse. Isto é, interesse aqui é pensar em mim, focado em mim. Então, que maravilha, que bênção no Senhor. Antes até dos valores financeiros, sabemos que estamos lado a lado, um com o outro, pensando no outro, orando um pelo outro. E então ele vai ver tudo aqui como provisão, não de homens, mas do Senhor. Deus movimentou os irmãos em Filipos, há uma gratidão por eles,
Isso transparece depois. Mas, primeiramente, uma gratidão a Deus. A minha vida está no Senhor. E eu vivo neste ambiente que forma a minha existência, que é o Senhor Jesus Cristo. E então, inclusive minha vida material, eu olho por essa perspectiva e dentro deste ambiente, o Senhor, é que eu coloco minhas necessidades e ali eu encontro descanso. E por isso, então, ele vai dizer no verso 13, um verso memorizado pelos crentes através dos séculos e hoje à volta do mundo, um verso breve, mas precioso, mas infelizmente muitas vezes mal entendido e mal usado, mal citado. O que diz no verso 13? Tudo posso naquele que me fortalece. Aí está a fonte de suficiência do apóstolo Paulo. No Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. É este homem que aprendeu, 2 vezes aqui, aprendi a viver contente em toda qualquer situação. Sei passar necessidade, sei experimentar fartura, porque tudo posso naquele que me fortalece. Você já percebeu então aqui, que qualquer uso semelhante àquele que é popular aí nessas pregações todas equivocadas, a teologia da prosperidade, e até usa esse verso, é totalmente errado. Quando o apóstolo Paulo fala tudo posso naquele que me fortalece, não é que em Cristo então eu posso ficar sempre rico. Ele está dizendo que em Cristo ele pode passar momentos de fartura, de necessidade e sentir-se contente, sentir-se pleno, saciado. Isto certamente envolve uma profundidade espiritual que tem que nos tirar. Se vamos experimentar o contentamento, aprender o contentamento, vamos ter que sair de um cristianismo superficial, de uma vida com Deus em Cristo muito superficial e rasa, e nos aprofundarmos e examinarmos profundamente o nosso coração. O que é que realmente nos fortalece? O que é que realmente nos sustenta? Seriam as posses materiais. O que é que realmente nos dá segurança? São as posses materiais. O que é que realmente nos preenche? São as posses materiais? Certamente não. A fonte de Paulo é Cristo Jesus. Perdi todas as coisas, isto é, abrir mão de tudo. Não que ele fez um modo de pobreza. Ele diz aqui que ele sabe o que é passar experiências de fartura também. Mas nada vai estar acima de Cristo na minha vida. Nada vai comprometer Cristo. Nele tudo posso porque ele me fortalece. E aí podemos avaliar isso e aprender melhor o que ele está dizendo aqui. Fizemos um breve contraste entre o pensamento dele e dos estoicos. O que os estoicos diziam? Negue o desejo de se saciar, como? Pela indiferença. Negue seus desejos, tornando-se indiferente às coisas e às pessoas. Negar o desejo de se saciar pela indiferença, e então sendo independente sendo dependente de si apenas. Eu em mim mesmo, por mim mesmo, sou autossuficiente, não dependo de nada, de ninguém. E abrir mão de todo desejo, me tornando indiferença a tudo, apatia total. E eu em mim mesmo, por mim mesmo, então sou independente interiormente. Esse é o caminho estoico. É isso que Paulo está ensinando aqui? Não. Paulo não nega o nosso desejo de querer se saciar. Ele não fala para nós abrirmos mão disso. Ele fala para nós encaminharmos isto de uma forma diferente. Paulo está dizendo que você deve querer saciar-se em Cristo, dependendo de Cristo em toda e qualquer situação. O seu ponto de descanso, o seu ponto de parada é possível? É. O seu ponto de contentamento é possível? É. Tendo mais e mais? Não. E como é que fica, inclusive, se vier a situação difícil? É você se saciar em Cristo e não nas coisas e nem nas pessoas, primeiramente. Esse é o segredo do apóstolo Paulo.
e dependendo dele, sabendo que a graça dele é que está olhando por você. Essa é a experiência do apóstolo Paulo de aprender o contentamento, de encontrar a fonte suficiente. Na fartura, uma grande percepção da graça de Deus na minha vida. Na necessidade, sentir a força da graça me sustentando e totalmente dependente do Senhor que há de prover. Esse é o ponto que o apóstolo Paulo atingiu, aprendeu e que eu e você precisamos aprender nesta noite. Se é que já passamos pela cruz de Cristo, onde tivemos um encontro com Deus, o nosso ego foi crucificado, Cristo morreu a minha morte, e o meu pecado, a minha culpa, a minha distância de Deus. E agora, então, arrependido, clamo por esse perdão da cruz, dado a mim que não mereço. Mas graça de Deus, entrego a minha vida a Ele, nasço para uma nova vida agora com Deus, através de Cristo. E agora a minha vida então é no Senhor, e isto revoluciona tudo. O meu relacionamento com a vida, com as coisas, com as pessoas, na escala de valores, e inclusive o que é primeiramente a minha fonte de contentamento é o Senhor sobre a minha vida. Eu me sacio em Cristo, porque Ele é eterno, é estável. E quando tudo passar, ou se passar, ainda assim eu tenho o tesouro eterno que não passa. E mais, sou dependente dEle, que é o Senhor da história e da história humana e da minha vida. E Ele há de cuidar de mim e prover, e me dar forças, me levar para frente, seja qual for o momento que eu viver. Então, tudo posso naquele que me fortalece. Eis a experiência do crente. Você tem contentamento, meu irmão? Ou você vê Cristo como um acessório e você escuta um pouquinho da Bíblia, depois igualmente escuta a mídia, os amigos, o evangelho da mídia dos amigos, a mensagem da sociedade, e você é um descontente. Você não se sacia em Cristo, você não sabe o que é se saciar em Cristo. Meu pai foi pastor, e quando eu tinha por volta dos meus 7 anos, por aí, era pastor numa igreja, numa cidade pequena, onde a atividade principal era a agricultura. Havia muitas famílias que tinham sítios, propriedade pequena, que tocavam para a sua sobrevivência, e a própria família trabalhava na propriedade, pai, mãe, filhos. E na igreja que meu pai era pastor, então ali naquela cidade pequena, tinha muitas famílias que eram agricultores. E uma vez, meu pai foi visitar um homem, um membro da igreja, um sitiante. Eu, como garoto, se podia, gostava muito de ir junto. Entrar no carro e ir para um sítio. E era divertido. E às vezes tinha lá o sitiante tinha um filho da minha idade, ia ali brincar no sítio. E eu ia junto. E nessa ocasião eu fui junto, meu pai foi visitar este homem, esse sitiante. Este homem tinha preparado o seu terreno para a semeadura, naquele sistema do arado puxado a cavalo, sistema duro, pesado, um sol quente. E arou toda a terra, limpou, comprou semente, semeou todo o terreno dele, e sempre programando em fazer isso antes da chuva, para que quando a chuva chegasse, então tudo brotasse, viesse a colher. Mas essa luta com a semeadura e a terra foi uma experiência difícil, como para muitos agricultores naquele dia, para aquele homem, naqueles dias. Veio a chuva esperada, mas veio uma tempestade, lavou tudo, perdeu toda a semeadura e o trabalho. Meu pai soube disso e foi visitá-lo, porque sabia que era um embate difícil para ele. Um tremendo prejuízo, desapontamento financeiro e tanto trabalho, água abaixo literalmente. E aí então chegamos ali, descemos do carro, paramos em frente da casa e logo saiu a esposa da pessoa, do homem proprietário. E meu pai perguntou sobre ele, ela disse, está logo ali, logo mais adiante havia uma pequena
pequena ali, cobertura, e lá dentro ele estava trabalhando ali dentro, e nós caminhamos para lá, eu atrás do meu pai. E quando chegamos lá, ele estava de costa para a porta, num balcãozinho, e afiando, parece, a ferramenta, ou ajustando. E nós chegamos ali, ele estava assoviando um hino antigo. Nós cantamos às vezes aqui nesta igreja. Aquele homem que passou por uma perda enorme, tinha muitas questões sobre o dia de amanhã, do ponto de vista financeiro. O que ele assobiava? Ele era um homem crente muito firme, mas naquele embate, naquele vale financeiro, ele assobiava o hino: mais de Cristo, eu quero ver, mais do seu amor obter. E o refrão diz o que deste hino? Mais de Cristo. Mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador. Encontre contentamento em Cristo, ou mais cedo e mais tarde, você vai se achar muito pobre. Tudo posso naquele que me fortalece. Feliz aquele que pode não somente dizer isso, mas ter aprendido, pelo menos em grande medida, no seu interior, o viver nessa verdade. Que Deus faça assim na sua vida. Vamos orar.